Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Abra o seu coração e deseje, tenha sede de conhecer, de aprender a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor é alimento para as nossas almas, alimento para a nossa vida, e é o conhecimento, o estudo, o aprendizado da palavra de Deus que nos proporciona o crescimento e o fortalecimento espiritual. Amém? Nós estamos estudando a nossa revista Discipulando e nós estamos na lição de número 9. A lição de número 9 é oração não mecânica, mas consistente. Nós iniciamos a semana passada esta aula e hoje nós vamos concluir a lição de número 9. Antes de nós darmos início, quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, após a aula dá o seu joinha lá e deixa um comentário. E também indica o nosso canal para os teus familiares e para os seus amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra. Ministra, Senhor, a tua palavra aos nossos corações e, através do teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas através da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição de número 9. Você que tem a revista, nós estamos na página 43, oração não mecânica, mas consciente. Temos como texto base Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 18, que diz: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E ainda na página 43 tem o versículo de meditação, o versículo que está lá em Jeremias 29:13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Dando continuidade, então, à aula que começou a semana passada e que será concluída hoje, nós vamos, você que tem a revista, na página 45, o ponto 2, a oração que Jesus ensinou. 2.1. O propósito da oração do Pai Nosso.
A oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, não trata de uma oração para ser repetida mecanicamente. Ela é apenas um modelo de oração ensinado por Jesus aos seus discípulos, resumindo tudo que uma oração deve ter. É um esboço didático da oração ideal. Erra, portanto, quem faz desta oração apenas mais uma oração mecânica. Isso é tudo que Jesus não queria que ela fosse. Analisemos a seguir cada trecho dessa oração modelo e o que basicamente ela nos ensina. Então entenda, que o autor não está dizendo que a gente não pode repetir, mencionar, orar a oração do Pai Nosso. O que ele está dizendo é que muitas vezes a oração do Pai Nosso, assim como o Salmo 23, o Salmo 91, que muitas pessoas recitam de cor, acabam se tornando apenas uma declaração mecânica e não uma expressão de fé. E o que o Senhor Jesus uma das coisas que o Senhor Jesus está combatendo aqui é exatamente tornarmos as coisas simplesmente ações religiosas. Então eu fazer a oração do Pai Nosso apenas porque eu sei de cor e repeti-la várias e várias vezes, mecanicamente, isso não trará nenhum resultado para a gente diante de Deus e não terá valor nenhum diante do Senhor. Amém? Vamos lá então, continuando na página 45, 2.2. Pai Nosso. O termo nosso denota intimidade. Na abertura desse modelo de oração ideal, mais uma vez Jesus enfatiza a intimidade reverente que deve haver entre os filhos do reino e o seu Pai celestial. Ele não é simplesmente o Pai, ele é o nosso Pai. Aleluia! 2.3 Santificado seja o teu nome. Essa expressão significa que teu nome seja santificado em minha vida. O cristão deve ter como objetivo principal de sua vida exaltar e glorificar a Deus. E ele faz isso quando escolhe encarnar os princípios do Evangelho em sua vida, quando decide honrar a Deus em seus pensamentos, honrar a Deus em suas palavras, honrar a Deus em suas ações. Essa expressão, santificado seja o teu nome, significa também que a oração ideal deve não apenas ser um momento de intimidade, reverência, sinceridade e amor, expressado lá no Pai Nosso, mas deve também começar com adoração. Santificado seja o teu nome. Então, no modelo de oração, nós começamos a perceber algumas coisas. Quando nós vamos falar com Deus, nós devemos ter intimidade, porque Ele é o nosso Pai. Então, a gente conversa com Deus, não como alguém distante, não como alguém longe, Ele lá longe no céu e a gente aqui longe na terra. Não, Ele é o Pai Nosso, estamos próximos, em intimidade. E nesse modelo de oração, a gente percebe também que a oração deve começar, com um sentimento de proximidade, de intimidade, tem que haver adoração a Deus. Sempre que você for orar, procure iniciar com um momento de adoração, de reconhecimento, de exaltação ao Senhor nosso Deus. Não é por acaso que a maioria dos cultos começam com um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Página 46, você que tem a revista, 2.4. Venha o teu reino. Trata-se de um pedido para que Deus reine sobre nós. Ou melhor, para que seu senhorio esteja não apenas sobre nós, mas que alcance todo o mundo. Essa expressão, venha o teu reino, demonstra a preocupação que o Filho de Deus deve ter em ver a expansão do reino de Cristo na terra. Devemos orar pela conversão de vidas, devemos orar pela obra de Deus,
devemos orar pelos nossos irmãos, devemos orar pela causa divina na terra e não apenas por nossas questões pessoais. As nossas questões pessoais vêm depois, podemos e devemos orar por elas, mas nós devemos orar pelo reino de Deus, pela causa do reino de Deus, pela causa do Evangelho de Cristo, orar pela expansão do Evangelho. Enfim, temos que orar pela obra de Deus e pelo reino de Deus e darmos a nossa contribuição de muitas formas, principalmente através da oração. As nossas necessidades também serão colocadas diante de Deus, mas não podemos desprezar o orar pelo reino. Então, venha o teu reino. 2.5. Seja feita a tua vontade. Aqui vemos uma petição específica para que a vontade divina seja cumprida em nossa vida. Para que a vontade divina seja cumprida na vida de nossos familiares, na vida de nossos irmãos. A expressão tanto na terra como nos céus, Mateus capítulo 6, versículo 10, a parte final do versículo, significa que da mesma forma que a vontade de Deus é cumprida no céu, e lá ela é cumprida de forma plena, ela seja cumprida em nossas vidas aqui na terra. Aqui é uma questão para a gente pensar. Quando nós oramos, normalmente nós queremos pedir a Deus que Ele faça a nossa vontade, que Ele faça aquilo que a gente quer, que Ele faça aquilo que a gente deseja. Mas aqui nesta oração modelo dada por Jesus, Jesus revela um outro lado da oração, e mais importante. Ele não diz para Deus, Deus, faz a minha vontade, mas Ele diz que seja feita a tua vontade. Você tem se preocupado com a vontade de Deus? Você tem se preocupado em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus deseja de você? O que Deus espera de você? Não há nada de errado nós colocarmos as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos em oração diante de Deus. O erro está em nós não nos preocuparmos com a vontade de Deus para as nossas vidas, quando a gente só quer que Ele faça a nossa vontade, mas nós não nos preocupamos com a vontade dEle para nós, então nós estamos cometendo um erro. Por isso Jesus disse na oração modelo, seja feita a tua vontade. Continuando aqui, você que tem a revista, página 46, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Finalmente, vemos a petição por necessidades pessoais, necessidades particulares e do nosso próximo, o pão nosso. Então não é só meu, o pão nosso. Essas petições devem fazer parte das nossas orações. Deus nos estimula a orar, pedindo a sua ajuda, a sua graça, a sua força e intervenções em nosso favor e em favor dos nossos entes queridos, suprindo as nossas necessidades. Veja lá Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Entretanto, a oração, como já vimos até aqui, não é constituída apenas de petições por questões pessoais. Em primeiro plano está a nossa comunhão com Deus, a adoração, a glória de Deus, a expansão do reino de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, e logo depois vem as nossas necessidades pessoais. Você percebe que a gente às vezes, talvez por não termos aprendido, muitas vezes inconscientemente, nós erramos a orar, porque nós normalmente oramos colocando as nossas necessidades. É natural, é lógico que no momento difícil, no momento de aflição, no momento de dor, de desespero, a gente já ore colocando a nossa necessidade, ainda mais quando a nossa necessidade é uma necessidade urgente. Mas de uma forma geral, a nossa oração, antes de nós chegarmos no pedir ao Senhor pelas nossas necessidades e pela necessidade do próximo, nós temos todo um caminho a seguir. E essa lição está sendo importante para nós aprendermos isso. Em primeiro lugar, continuando a leitura, está o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, já diz lá Mateus capítulo 6, versículo 33.
Primeiro vem o Pai Nosso, e depois do Pai Nosso vem o Pão Nosso. Continuando aqui o nosso estudo, ainda na página 46, 2.7. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Na oração, precisamos tratar também arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas diárias. Mas não só isso, devemos também ter disposição para perdoar os nossos ofensores. Então, na oração, nós temos que confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, pedir para que Deus perdoe os nossos pecados. Mas nós também, nas nossas orações diárias, temos que, na oração, declarar o perdão para aqueles que nos ofenderam. Não é só querer ser perdoado por Deus. Veja que a relação de importância é a mesma. Da mesma forma que é extremamente importante receber o perdão de Deus dos pecados que eu cometo todos os dias, é na mesma proporção importante que todos os dias eu perdoe as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me feriram, as pessoas que me machucaram, porque é proporcional, eu serei perdoado na proporção que eu perdoar. E assim como eu preciso de perdão, eu preciso perdoar também. 2.8. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Devemos orar para que Deus nos livre de toda a artimanha do maligno contra as nossas vidas. Se quisermos proteção divina, devemos buscar a presença de Deus. Não podemos querer a proteção divina se não buscamos a sua presença. Deus promete livrar aqueles que habitam em sua presença. Salmo 91, versículo 1. Isso não significa dizer que quem busca a Deus está isento de aflições, mas sim que quando as aflições nos sobrevêm, Deus com certeza nos dá vitória em todas elas. Salmo 34, versículo 19. Quanto à expressão, e não nos induza à tentação, ela significa, abre aspas, e não permita que sejamos provados de tal forma que não suportemos, fecha aspas. Pois o termo traduzido por tentação aqui quer dizer provações. Continuando o nosso estudo, 2.9. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração ideal começa com adoração e termina com adoração. A oração é um momento especial de comunhão com o nosso Pai Celestial. Momento especial de comunhão com o Deus do universo. Portanto, a nossa oração, ela deve começar e terminar com um momento especial de devoção, de adoração sincera e fervorosa a Ele e à glória dEle. Sempre tenha adoração ao Senhor nosso Deus, no começo, no fim, durante a oração. 2.10. Amém. A expressão amém significa literalmente assim seja. Então, amém significa assim seja, uma concordância. Quando concluímos nossas orações com amém, estamos dizendo a Deus: Senhor, te peço que tudo que coloquei diante de ti seja uma realidade. Peço que seja assim. E quando acrescentamos em nome de Jesus ao amém, estamos dizendo: pedimos que seja assim em nome de Jesus, isto é, por Jesus, pelos méritos de Jesus. Esta é uma bela forma de concluir nossas orações, reconhecendo que tudo que somos e temos o são por intermédio de Jesus. Oração e jejum, ponto 3, ainda na página 46.3, oração e jejum. O jejum espiritual e o jejum hipócrita. Há uma diferença. Nos dias de Jesus, haviam religiosos que infelizmente fingiam-se contritos e jejuavam
só para parecerem espirituais e ganharem a honra do povo pela sua consagração, entre aspas. Entretanto, esse jejum não era recebido por Deus. O jejum verdadeiro é a abstinência de alimentos como um despreendimento espontâneo das coisas terrenas para se focar nas coisas espirituais. O jejum, é algo pessoal, íntimo, que você faz para Deus e não para aparecer para os outros. Esse jejum, que é de ordem espiritual, esse sim é recebido por Deus. Só lembrando, não tem importância que alguém saiba que você está jejuando. Mas o jejum é uma coisa pessoal, é uma coisa entre você e Deus, para que você, no jejum você está abrindo mão de necessidades suas, para se dedicar à comunhão, à intimidade com o Senhor nosso Deus. E eles jejuavam não com essa intenção, jejuavam só com a intenção de parecer espiritual para os outros. E assim existem muitas pessoas hoje que vivem proclamando, divulgando, anunciando que estão de jejum, que estão jejuando com a intenção de parecerem mais espirituais, mais poderosos, mais santos, mais ungidos do que os outros. E esse jejum não tem nenhum valor diante do Senhor nosso Deus. Concluindo a nossa lição de hoje, na página 47, conclusão. Que todos os nossos atos de justiça, como eram chamadas as práticas das esmolas, da oração e do jejum nos dias de Jesus, sejam realizados cumprindo o propósito pelo qual eles existem: glorificar a Deus e não glorificar aos homens. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau!